Bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa programação diária para falar um pouco de filosofia, de espiritualidade, de observação para dentro de nós, para saber como ser mais leve, como controlar apenas o que realmente está sob nosso controle, né? Para a gente começar o dia com uma carga positiva, com um novo comportamento, com uma nova teoria na nossa mente, né? Com novas palavras. Para quem não me conhece, meu nome é Sávia Alves, eu sou psicoterapeuta sistêmica e vamos lá para o nosso querido Diário Estoico, né? Com esse livro maravilhoso que tem nos guiado, conduzido, com um olhar para dentro de nós, né? E que tem plantado novas ideias, novas reflexões. Que inclusive a reflexão de hoje não tem nem muito o que ser falado, porque ela é tão profunda que, olha, nem eu tenho a resposta para ela para a reflexão de hoje. Inclusive, eu vou ter que responder ao questionamento, né, que ele faz aqui, muitas vezes, porque me pegou de jeito. Vocês vão ver a profundidade da reflexão de hoje, né, de como a gente é desconhecido para nós mesmos, né? Por mais que a gente se conheça, né? Eu, por exemplo, vivo em autoanálise desde os 18 anos, né? E faço terapia e sou terapeuta. E ainda assim tem questões dentro da gente que é despercebido, que é escuro, né? Que a gente não para pensar no dia a dia sobre isso, mas deveria, né? É isso que ele vai falar. Deveríamos pensar algumas coisas a mais, né, sobre nós. Mas é isso, vamos lá. Vamos começar o nosso ritual matinal, então. Né, para quem não sabe, eu gosto de começar com o Salmo 64, né, pedindo proteção para Deus, proteção contra as palavras que ficam na nossa mente, as palavras que ficam na mente dos nossos irmãos, né, muitas vezes despercebidas, automatizadas. E aí a proteção é sobre isso, né? Sobre o nosso inimigo interno, o nosso inimigo externo. E eu desejo que quem se conectar aqui nessa live, né, seja muito protegido, muito abençoado, se sinta muito amado e pertencente a um sistema inteligente que conduz a nossa vida. E antes, né, já peço encarecidamente, deixe o seu like, deixe o seu coração, né, me ajuda a divulgar esse conteúdo, encaminhe esse vídeo para alguém, né, convide alguém para estar aqui com a gente, né? Estamos ao vivo de segunda a sexta, 6h15 da manhã. Sábado e domingo o horário é um pouco mais flexível, né? Não tenho hora nesses 2 dias para fazer, mas sempre aviso com antecedência, né? E reforçando a ideia que do Diário Estoico é uma reflexão por dia, né? E as lives estão acontecendo desde o dia 1º de janeiro. Para quem não viu, tá salvo no feed das redes sociais, @savia.terapeuta, né? Para você que tá aqui nessa rede, vai lá pra rede vizinha, né? E para você que tá aqui, tá no feed, @savia.terapeuta. E para quem quiser rever também, fique à vontade. Então, vamos lá, vamos começar o nosso dia com o nosso querido Salmo 64, pedindo proteção para Deus, né? Sendo aqueles filhos bem chatinhos que pedem todo dia a mesma coisa, até que se materializa, né? O pai fala, tá bom, já entendi que você quer muito isso, então eu vou te conceder. Então vamos lá, vamos começar com o nosso Salmo 64 e logo em seguida vamos para o Diário Estoico, certo? Então, se você puder, respire profundamente, solta, feche os seus olhos, receba essas palavras, se conecte no momento presente e vamos lá pedir proteção. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito. Falam em secretamente armar ciladas e dizem, quem nos verá? Projetam iniquidade e questionam tudo que pode questionar. É um abismo o coração e o pensamento de cada um deles.
mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos. Desse modo serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles, e todos os que os veem meneiam a cabeça. E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. Então aqui fica bem claro, né, que tudo é uma questão de palavras, de pensamento, né? E que não existe você pensar, sentir, cocriar no modo escondido, né? De quem nos verá. Todo mundo é como plantar uma semente na terra e querer que aquela árvore que vai nascer dali seja invisível. Não vai ser, todo mundo vai ver. Então não existe essa de vou fazer algo escondido, porque tudo vai se manifestando, né? E tudo é uma questão de pensamento, de palavras, de vocabulário, de sentimento. E tudo que você manda, imediatamente, igual ele fala, vai te tropeçar, né? Vai voltar contra você. E é assim que Deus age, como um espelho. Você manda e recebe o reflexo. Não tem como mandar uma coisa e receber outra. Né? Por isso que os justos se alegram no Senhor, porque sabem muito bem o que estão fazendo, plantando, e não tem por que temer. Né? Então vamos vigiar, né, as palavras que ficam na nossa mente, os sentimentos que vão gerando, né, através dessas palavras, para a gente ficar esperto, né, e ter uma realidade de acordo com o que a gente quer. Né? Porque não basta a boca falar algo e o coração vibrar outra coisa, né? Então tem que alinhar isso daí, o sentimento com a palavra, para ter uma realidade favorável. Então vamos lá agora para o nosso Diário Estoico, dia 26 de março, e o título de hoje é: O que governa sua razão orientadora? Bom dia, gente! Você é de Goiás? Que bom, eu também. Eu moro em Goiânia. Vão falando aqui nos comentários que no final da live eu leio, tá bom? Podem participar à vontade. Então vamos lá, dia 26 de março, o título: O que governa sua razão orientadora? Né? Vou confessar para vocês que nem eu sei, né, a minha resposta para essa questão. Por isso que a live hoje vai ser curta, eu só vou ler, porque para mim eu tenho que pensar, refletir e me analisar nesse ponto para saber sobre a minha razão orientadora, né? É difícil, é desafiador esse tema de hoje. Então vamos lá, vamos ver. E aí vocês me contam se vocês conhecem a razão orientadora de vocês, né? Então vamos lá. A passagem que eu vou ler é de Marco Aurélio, do livro Meditações. E ele diz o seguinte: Como tua razão orientadora governa a si mesma, pois nisso está a chave de tudo. O que mais restar, esteja no poder de tua escolha ou não, não passa de um cadáver e fumaça. Né? Então, como a tua razão orientadora governa a si mesma? Vamos ver o que os autores do Diário Estoico falam sobre isso. O satirista romano Juvenal é famoso por esta pergunta: quem vigia os vigilantes? De certa forma, é o que Marco Aurélio está perguntando a si mesmo. E o que você poderia perguntar a você mesmo durante todo o dia? O que influencia a razão orientadora que guia sua vida? E aí, alguém sabe me dizer? Né? O que influencia a razão orientadora que guia a sua vida? Né? O que motiva, o que dá corda para a sua razão? Né? O que te comanda? Qual o propósito, né? Tem um propósito, tá no automático, né? São os desejos que te motivam a sair da cama, os vícios, as virtudes, né? Um propósito maior, um serviço maior. O quê? Né? O que guia, o que influencia essa razão orientadora? Isso exigiria uma investigação que abrangeria a biologia evolucionária, a psicologia, a neurologia e até o subconsciente. Porque essas forças mais profundas moldam até as mentes mais disciplinadas e racionais. Né? Então, mesmo as mentes mais alinhadas, disciplinadas, governadas positivamente, sofrem uma interferência de uma ordem por trás, uma ordem orientadora. Né? E o que é essa ordem orientadora?
Acho que são nossas crenças e objetivos que nos orientam. Sim, mas esmiúce isso, né? Quais são as crenças, quais são os objetivos, o que tá por trás? É tipo começar uma investigação mesmo, né? De descrever cada coisa, dar nome às coisas. E isso é o desafiador, né? É se cavucar até chegar na raiz, no cerne, né? De o que me motiva. O que motiva a crença, entendeu? O que motiva a acreditar nessa crença, vamos dizer assim. É tirar a cortina e enxergar o real. Então, vamos lá, peraí. Você pode ser a pessoa mais paciente do mundo, mas se a ciência mostra que tomamos decisões ruins com o estômago vazio, de que vale toda essa paciência, né? Então, aí você vê que até uma virtude, ela pode ser inútil, vamos dizer assim, perante um fato científico, né? Você ser paciente e tomar decisões com o estômago vazio é ruim. Peraí, me perdi. Por isso, não se limite a explorar o estoicismo. Investigue também as forças que o impulsionam e o tornam possível, né? Deixa eu ver aqui. Crescimento profissional, fazer o bem pelas pessoas que amamos, evoluir em vários aspectos, por exemplo. Sim, boa, Fernando, arrasou nessa razão orientadora. E a gente tem que ter consciência disso diariamente, né? Questionar essas crenças e objetivos, né? Todos os dias. E aí, quando ele fala aqui, investigue também as forças que o impulsionam e o tornam possível, o que é essa investigação? Né? Uma coisa que eu gosto muito de falar e de fazer é analisar o passado, né? Porque ali tem vários recursos sobre nós mesmos, né? De como agimos em determinada situação, como pensamos em determinada época. E o passado, ele é uma boa referência para isso, para se estudar, para se conhecer. As experiências que te tiraram do eixo de paz, por que te tiraram do eixo de paz? Né? Por que te conduziram aonde você está hoje? Né? Então, o passado, ele é ótimo para a gente ir percebendo a razão que nos orientava antes. E será que é compatível com a de hoje? Será que é a mesma? Será que mudou? Será que não mudou? Porque assim a gente começa a ter um ponto palpável, né? Não só ficar, o que é a razão orientadora hoje? Mas se você faz uma análise em retrospectiva, é mais fácil, eu acredito, né? De o que me orientava naquela época. Porque daí você vê o seu resultado material, né? Nessa vida, nesse corpo físico. E consegue pegar uma linha de raciocínio e voltar, né? Até a razão que conduziu. Então, aprenda o que sustenta essa filosofia que você está estudando, né? Como o corpo e a mente funcionam. Compreenda não só sua razão orientadora, o vigilante, né? Mas também quem quer e o que quer que governe isso também, né? Então não é só prestar atenção em quem governa, quem vigia o vigilante, né? Quem está coordenando essa razão orientadora, o que está por trás, né? Então, assim, até eu preciso parar para pensar sobre isso hoje, porque o que está por trás, né? A gente muitas vezes para num ponto, começa a olhar para dentro de si, a estudar e vai por outros caminhos, né? E começa a descobrir várias coisas, afinal somos um universo inteiro, né? E o ponto de questionamento hoje, ele é super válido e importante, porque o que tá por trás, né? De todas as ideias, quem plantou essas ideias, quem comanda a minha razão orientadora, o que é essa orientação, como eu tô seguindo isso, como eu tô vivendo, basicamente, o que eu tô fazendo dessa existência, né? E vale o lembrete diário, né? Que somos espírito dentro desse corpo físico perecível que vai acabar em algumas décadas, né? Então, você fazer essa análise é dar voz e ouvidos ao espírito, porque é ele que tá conduzindo, de certa forma. A gente tá aqui para evoluir ele, não só o corpo físico. Então, esse lembrete, né, te faz olhar mais para dentro, para sua essência,
para o seu ser, para as coisas que verdadeiramente importam e conduzem, né? A razão que te orienta, ela é tão rasa, tão básica, que é só para coisas materiais, para coisa do corpo físico, de perrengues da matéria, ou alcança o espírito, né? Ou vai para o foco real da vida, que é essa evolução espiritual. Então, fica essa dica, essa reflexão de hoje, porque vale para mim também, né? Afinal, eu não tenho essa resposta e eu preciso buscar ela, né? Preciso buscar uma pergunta que me traga essa resposta. E fica essa dica para vocês também, né? Então, vamos escrever, vamos analisar, vamos dar nome às coisas, vamos parar e pensar sobre essa nossa existência, o que a gente tem feito, o que nos alegra, o que não, né? E como está sendo o nosso modo de vida. Então é isso, gente. Hoje vai ser curto porque a reflexão tá pouca hoje, porque esse tema me pegou de jeito também. E eu gosto disso, né? Eu gosto de me estudar. Então achei bom. Achei ruim porque eu não me conheço em certas partes para conduzir vocês, dar um exemplo da minha vida pessoal nesse aspecto. Mas estamos aqui para crescer todos juntos, né? Lembrando disso e que tudo que eu falo para vocês eu também tento aplicar na minha vida, né? Tento conduzir dessa forma filosófica, estoica. E é isso, gente. Então, fique com essa reflexão de hoje. Te desejo uma terça-feira linda, abençoada, protegida, amada, né? E te espero amanhã, 6h15 da manhã, com uma nova reflexão. A reflexão de amanhã também tá bem legal. Bem legal mesmo. Já dei uma curiada lá e já deixo claro que tá massa. Então, vem comigo até amanhã, né? Mais uma vez, deixa o seu like, deixa o seu joinha, manda esse vídeo pra alguém, convide alguém pra estar aqui com a gente nessa reflexão diária, certo? Então, se cuidem, um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.